No caso do Brasil e participar de uma intervenção nessa, a probabilidade é baixíssima. Há elementos que são muito claros. Alguns perguntam se o Brasil teria condições e capacidade de participar disso. Primeiro, o Brasil tem capacidade econômica para entrar numa aventura, suportar, por uma razão simples, porque o Brasil é foco de interesse internacional e os seus aliados o apoiariam automaticamente, mesmo que isso significasse o contrair dívidas para o futuro. Mas o Brasil poderia suportar. Nós temos tropas muito bem treinadas para fazer esse tipo de combate. O nosso militar é muito bem preparado e nós já temos hoje militares que participaram de missões internacionais onde eles viram a realidade de uma guerra ou de um confronto com derramamento de sangue. Até mesmo psicologicamente eles estão capacitados para tanto. O problema é, o Brasil deseja isso ou o Brasil tem interesses nisso e se o Brasil teria ganhos com isso? O Brasil não deseja isso. Interesse também não há. E já existe uma declaração muito importante feita pelo vice-presidente da República, o general Mourão, que foi inclusive adido militar na Venezuela. O general Mourão está adotando uma postura que certamente carreia um entendimento de parte expressiva das Forças Armadas, de que a guerra é o último elemento, a última ação a ser desejada, exatamente porque eles são militares que sabem que guerra significa sofrimento. Curiosamente, quem quer guerra é quem nunca viu, nunca teve por perto, ou nunca teve essa experiência, ou não vive como uma profissão em que a guerra acaba sendo o limite da sua execução, de uma forma tal que sofre imediatamente na pele o que a guerra é. Os militares brasileiros não querem isso. E o general Mourão sabe que a guerra é a última coisa desejável. Certamente, quando ele se expressou e disse que a guerra não é desejável, ele apresentou algo que foi excepcional. Ele disse, talvez o melhor caminho seja produzir o diálogo. E essa produção de diálogo não pode ser gerada a partir do constrangimento total do Nicolás Maduro. É necessário criar uma rota de fuga para ele. Porque se você constrange o teu inimigo numa situação de combate em que ele não tem para onde escapar, a tendência natural é que ele vá para uma guerra de extermínio, em que ele vá para o abraço do afogado. É curioso também, certamente, o general pode ter, como ele acompanha os fatos internacionais e ele acompanhou as grandes crises internacionais neste momento, certamente ele deve ter visto o que ocorreu na Síria, em que a Síria se tornou uma grande desgraça humanitária, uma grande situação de crise humanitária, pelo simples fato de terem ignorado num determinado momento do início da crise na Síria, quando se produziu uma rota de saída para o governo Bashar al-Assad, mais especificamente para o governante, em que ele seria exilado. O que foi feito naquele momento? Não, nós queremos a extinção do Bashar al-Assad, do seu governo e de todos aqueles que lá estão. O resultado foi, o Bashar al-Assad se segurou, se manteve e foi atrás de aliados para ir até o último respiro. O resultado, 4 milhões de refugiados e aproximadamente 600, 700, os números oscilam, 1.000 mortos. O general Mourão acompanha fatos como esse. Certamente, quando olha para a Venezuela, o que ele tinha em mente, a maneira como eu interpreto, nós não podemos permitir que se reproduza na Venezuela a situação tal qual se deu na Síria. A saída melhor é criar uma rota de fuga para o governante. Depois nós resolvemos isso, porque o que interessa agora é arranjar uma saída pacífica para o país, uma saída política, negociação e garantir a sobrevivência desse povo, porque é um povo muito sofrido. Voltando, certamente o Brasil não quer isso, não tem interesse, não deseja, e não há nenhum elemento concreto que traga benefícios para o governo brasileiro, para a sociedade brasileira e para o Brasil como um país. Seria um dos piores cenários o Brasil se envolver nessa situação de uma forma ativa para a guerra. O melhor para nós seria o quê? Fazer aquilo que o general Mourão e o governo brasileiro estão apontando. Nós trabalharmos na ajuda humanitária, receber essa população, trabalhar de maneira diplomática para arranjar uma saída pacífica. Esse seria o melhor cenário e parece que é nessa direção e nesse sentido que está caminhando o nosso governo.